Que esse pessoal é o técnico que demora, né? A gente tá pronto, que ele, É, a o gente Jonas faz fica tempo, fugindo aí. fica O aí. Jonas. Olá a todos, eu sou Márcia, diretora do Colégio Araçá, e hoje tenho uma honra imensa de começar o podcast do nosso colégio com uma presença ilustre, com a dona Célia Alves, missionária, mãe e mãe do nosso querido Dinho, dos Mamonas Assassinas. E hoje eu fico muito feliz porque a senhora aceitou o nosso convite num momento especial em que a senhora também lança um livro contando a sua história, indo além da dor. E é sobre isso que nós vamos conversar. Seja bem-vinda, Célia Alves. Ok, para mim também é um prazer muito grande estar aqui com vocês, com a Márcia, com todo esse povo maravilhoso. Já estive ali abraçando as crianças, adolescentes. Isso é muito bom, a gente sentir esse carinho todo, esse amor tão grande que esses meninos têm por mim e pelo nosso querido Alexander Alves, que ninguém conhece. Exato. O Dinho dos Mamonas Assassinas. Isso. Eu sou de Guarulhos e hoje estou aqui em Araçatuba, falando um pouquinho do amor de Deus. É isso que é o mais importante, né? Que é mais importante. Então vamos conhecê-la. Célia, conta um pouquinho da sua história, que você relata, você escreve a sua biografia no livro, contando a sua história de vida. E conta como foi, assim, quem foi a menina Célia? A Célia, nome de família, solteira, Célia Ramos, né? Depois do casamento, Célia Alves. E a minha infância foi maravilhosa. Eu morei ali, nasci em Dracena, morei na cidade de Irapuru, que fica próximo tudo aqui. A infância foi feliz, pobreza, no meio da pobreza. Meu pai plantava no meio do cafezal, não que o cafezal era dele, era arrendado, né? As famílias arrendavam e passava aquele ano ali cuidando do cafezal. Então fome a gente não passou porque ele plantava milho no meio do cafezal. Depois cultivava uma horta, tinha sempre verdura para comer. Fome a gente não passava, mas passavam os apuros. Vestido mesmo eu tinha, porque minhas primas levavam. E a escola, naquele tempo, como a gente está num colégio, a escola naquele tempo era bastante diferente. Eu me lembro que eu levava uma marmita para a escola, aquelas latinhas de manteiga, de margarina, né? E ali tinha um arroz, um feijão e um ovo frito em cima. Era o que eu conhecia. Levava aquela marmita para a escola e a gente comia lá. Hoje não, hoje já tem uma comida para os nossos alunos. Exatamente. Né? E tem a cantina da escola. Os alunos que podem, faz a continha na cantina. Aí papai vem lá e paga, né? Mas é muito bom. Hoje tem mais facilidade, mas aquele tempo, meu Deus do céu, era bem cansativo. Eu andava 5 quilômetros para ir e 5 para voltar. Se eu tivesse uma prova, no caminho eu já esquecia as perguntas, né? Porque a caminhada era grande. Tão longe. Como tirar nota boa desse jeito? Não tem como. Vida sofrida, né? Muito. E mesmo nesse sofrimento, como era a menina Célia? Era bem-humorada? É genético isso? É genético, bem sempre humorada. As brincadeiras, aquelas brincadeiras de interior. Não sei se hoje nem as crianças não brincam mais hoje, nem os adolescentes. Porque a gente vê, eles têm o celular, né? Não que eu seja contra a tecnologia, o celular, mas é um alerta que a gente tem que dar sempre. E eu dou graças a Deus que nas escolas eles mandaram deixar o celular guardado. Ao menos naquele momento que está ali, eles estão aprendendo. Acho, né, que estão aprendendo. Que é bom aprender. A gente já está numa certa idade, e como minha mãe sempre falava, é vivendo e aprendendo.
A gente vai vivendo e vai aprendendo. Eu sempre uso uma frase assim: feliz é aquele que aprende com o erro dos outros. Exato. E não precisa ele mesmo errar. Não. Você vê que a pessoa está errada, não segue por aquele caminho. Se ele está na direita, você vai para a esquerda. Fugir desse tipo de coisa, né? Então, as coisas hoje em dia estão mais complicado para estudar. Brincadeira daquele tempo, não tinha celular, tinha aqueles pneus enormes para a gente brincar. A brincadeira de jogo lenço, outro corre, não sei, você não alcançou esse tempo. Você é novinha. Você é novinha, eu não, eu alcancei. Então eu tenho saudade até daquela infância. Pobreza. Tinha vestido porque minhas primas traziam. Minhas tias, quando vinha, já trazia. Minha mãe era costureira, ela costurava, então a gente sempre vestidinha, aqueles vestidos de chita, né? Maravilhoso. Ah, se a mãe costurava, então vai era comprar bonito. chita hoje. Vai. Pra fazer um vestido. Aí a senhora ficou uma mocinha. E aí com 12 anos, de Dracena mudamos para São Paulo. Aí fui passando, mas a idade, mas sempre na igreja. Eu dou graças a Deus que meu pai me ensinou muito bem. Meu pai não me deixou riqueza, não. Coitado, ele lutou bastante, comprou uma casa, que quando ele partiu e minha mãe partiu, os filhos, né, 7 filhos, vendeu a casa e já repartiu a herança. Graças a Deus, né, ninguém se matou, tá todo mundo vivo. Mas o bem maior que meu pai deixou foi a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Que todos os dias de manhã ele fazia o devocional e a gente participava. Leitura da Bíblia e oração. É o que precisa hoje. As pessoas abandonam a palavra de Deus. Muitos falam, a Bíblia foi o homem que escreveu. Foi, porque Deus não ia dar inspiração para um cavalo escrever. Não é verdade? Nós estamos numa escola que tem professores para ensinar. Uhum. E eu dou graças a Deus que os professores têm procurado ensinar muito bem. Sempre. E aí dentro dessa ideia de Deus, da presença de Deus, você construiu a sua família. Como foi construir a sua família? Sim, eu construí a minha família muito antes do tempo que eu devia, né? Eu conheci meu esposo na igreja. Eu tinha 16 anos, ia fazer 17. Aquela paixão, né? Olha que bonito. Aquela paixão. E aquela paixão, interessante que eu falava que eu não casaria com um baiano. Penso. Não caso com um baiano. Aí, quem eu conheço? Na porta da igreja. O senhor Ideobrando, né? Bonito. Nossa, era a cara do Dinho quando era novo. Verdade. Lindo. Começou a conversar comigo, tudo. Resultado. Nem 4 meses depois a gente estava casado. Olha só. Paixão, né? Ainda bem que depois virou amor, né? Porque você sabe muito bem que a paixão acaba. Sim. E o amor prevalece. Hoje em dia, partindo para esse lado aí, tem pessoas que casam apaixonada. E a paixão mata. Exato. A paixão mata. O amor não. O amor, quando vê que não dá certo, libera. Vai, meu filho, vai cuidar da sua vida, que eu cuido da minha para cá. E então a senhora nova teve o Dinho, porque ele foi o primeiro filho. Com 17 anos. Com 17 anos, olha. 17 anos eu tive o Dinho, que nasceu na cidade de Irecê, Bahia. Eu tô contando coisa aí do livro que você vai saber, né? Nasceu em Irecê, na Bahia. E aquele menino nasceu pesando quase 5 quilos. Verdade. E nasceu em casa. Do parto normal. Parto normal. Não foi fácil. Com parteira? Parteira. Quase morri, mas Deus não deixou, né? Então, dizem que parto normal é normal. Não é nada normal aquilo ali. A mãe nunca esquece da dor que sentiu. Mas aí no ano seguinte, quando o dia estava começando a caminhar, eu tive o Marcos. O Marcos Adriano, né? E está lá em casa, já está com 54 anos. O Dio faria 55 já.
E a Grace, que tem seus 40 e poucos anos. Então, eu louvo a Deus pela vida deles. E o Dinho era aquela joia preciosa que você viu. Ah, então, vamos falar sobre ele. Então, ele tinha o humor da senhora, então. Mais ou menos. Mais ou menos? Por quê? Um pouco mais. A gente procura, sabe, não viver do passado. Sim. Quem vive do passado esquece o presente e prejudica o futuro. Exato. Então a gente procura viver o presente. É claro que o passado não sai da nossa mente. E às vezes quer entristecer, mas a gente olha para frente. Tudo que a gente passou foi permissão de Deus. Sim. A gente não queria que nada disso acontecesse, mas aconteceu. O que a gente faz? Pedir a Deus força para levantar a cabeça e ir para frente. Mesmo porque a minha neta estava para nascer. Minha filha estava grávida. E eu olhei para a situação e falei, eu tenho que me reerguer. Porque está vindo uma pessoa que vai precisar de mim. Como eu faria? Minha filha também tinha 17 anos. Na mesma idade que eu tive. O Dinho, a minha filha teve a Alexandra. Ah, Alexandra. Então, Alexandra. Ela foi em homenagem? Linda. Em homenagem. A gente ia pôr outro nome, mas depois falou, vamos homenagear. Só mudou o final, Alexandra. Então, é joia isso aí. E a criança? Como foi a criança? O Dinho? Nossa, lindo, lindo, lindo. Ele, quando passava assim, ele era muito lindo. Já nasceu lindo. Cabeluda, coisa linda. Ele cativava as pessoas, a pessoa olhava assim, gente, que criança linda. E ele dava aquele sorriso. Nunca perdeu aquele sorriso lindo que ele tinha. E ele gostava de fazer brincadeiras, era do espírito dele, isso? Sim, arteiro, muito arteiro. Arteiro? Muito arteiro, brincalhão. Na escola, então, se você quiser saber, eu conto. Ai, conta, porque eu sou diretora. Você é diretora. A diretora te chamou? Muitas vezes. Meu Deus, o que ele fazia? Um dia eu falei, vou chegar de surpresa na sala de aula. Menina, ele já tinha assim seus 12, 13 anos. Eu sabia, falei para a diretora, onde é a sala que o Dinho estuda? Ela me deu o número da sala. Cheguei lá de surpresa. O que o Dinho estava fazendo? Sentado na segunda carreira de carteira, né? Com os pés em cima da carteira da frente. Eu só falei assim, é isso que você está fazendo na escola? Gente, ele já era rapazinho. Ele ficou com uma vergonha. Uma vergonha. Os alunos todos caíram na risada, tirando um sarro dele. Meu Deus do céu. Em casa ele não falou nada. Eu falei, eu vou toda semana agora na escola, viu? Ele ficou com tanta vergonha que no outro ano ele pediu para mudar de colégio. Mas aí já ia, né? Terminar. Mas nota que tirava nota boa, era muito amoroso com todo mundo. Aprontava as dele, né, de criança. Tenho certeza que você tem muitos alunos Dinho por aqui. Tem. Que quer pôr o pé em cima da carteira. Você acredita que ele um dia escreveu uma cola de uma prova e conseguiu, não sei como ele fez, colar no teto da sala de aula? Não vai dando ideia. Não vou dar ideia para esses alunos, não. Você olha assim para o teto, se não tem cola quando você entrar. É bom olhar. Mas naquele tempo, uma diretora, quando entrava na sala de aula, os alunos ficavam de pé tudo, em respeito. Hoje eles fazem o quê? Não, hoje eles até que param. Ainda para um pouquinho, Eles né? param assim, por exemplo, estão correndo, eles me veem, aí eles param na hora. De graças a Deus. Mas assim, de entrar na sala, todo mundo levantar, eles ainda não fazem isso, não. E aquele no Vira do Ipiranga? Cantamos às vezes, na Semana da Pátria. Só na Semana da Pátria? Só na Semana da Pátria. Tinha que cantar todos os dias, né? No meu tempo. Fazia aquela fila, sala por sala, cantava o hino nacional e entrava. Castigo, como que é o castigo hoje? Nem põe, Não né? pode. Não pode pôr. Não. Senão os pais vêm aí, qual é? Tá castigando meu filho? Mas você dava castigo pro Dinho também? O Se ele Dinho? era arteiro? É. É em casa, né? Mas nunca precisou. Não. Só uma vez.
que eu precisei pegar ele, o irmão dele, os primos dele, tudo, dar umas cintadas nele. Porque eu tinha avisado para eles não ir nadar no rio, que tinha lá tinha um córrego, não sei se ainda está lá, acho que ainda está. Um riozinho ali, perto da minha casa. E eles foram, desobedeceram. Foi até engraçada essa história. Que aí eles chegaram, eu vi que eles estavam com os shorts molhados. Falei, eu não falei para vocês não ir. O meu filho Marcos, cada vez que ia, perdia o chinelo. Eu ia, comprava outro chinelo. E eu descobri que ele tinha perdido o chinelo novamente, né? E chegou molhado. O que eu fiz? Eu dei umas cintadas no Dinho, coloquei para tomar banho. Já era menino grandinho, né? No Marcos, no Júnior, que é primo dele, e num outro menino que é primo também, o China, né? Dei umas cintadas neles e coloquei no banheiro. Vai tomar banho. Foi interessante que meu esposo nunca batia neles. Nunca. Aí o Marcos estava. O Dinho apanhava, mas ele só encolhia assim. Não falava nada. Saía de perto de mim, dava aquela risada. Não doeu. Menina, que vontade que eu tinha de bater de novo. Mas ele já tinha corrido, né? É. O Marcos falando um monte no banheiro. Meu esposo chegou, bateu na porta, eu contei, né? Ele tá falando tudo esse monte aí, mas é porque ele fez isso e isso. Ah, meu marido entrou, deu mais umas 2 cintadas nele. Aí falou, todos vocês agora, se apronta, vamos pra farmácia. Porque vocês estavam tomando banho lá e vocês têm que tomar Bezetacil agora. Ai, meu Deus. E eles tomaram Bezetacil? Não, espera aí, menina, levaram eles pra farmácia. Eles morriam de medo de injeção. E na cabeça deles ia doer muito, porque era Bezetacil. Aí a gente tinha um amigo que já partiu, né? Tinha uma farmácia. Aí ele cochichou com ele lá, ó. Manda todos eles entrar lá pra dentro e fala que você vai dar uma Bezetacil. Aí o seu Fernando, nosso amigo, que era o dono da farmácia, falou, eu sei que eu vou fazer, eu vou dar uma injeção de vitamina em todos eles. Deu uma injeção de vitamina. Pensa o Dinho correndo da injeção, da agulha. Ele tinha pavor. E ele ainda falou, dá essa injeção de vitamina na bunda, que é pra doer. Pensa, menina do céu. Eles choraram pensando que era Bezetacil. Para eles doeram, era psicológico, né? É, lógico. Se você fala para uma pessoa, você vai tomar uma injeção de Bezetacil. Vai doer. É. Misericórdia, né? Dói pra caramba. E eles acharam que eles estavam tomando uma injeção de Bezetacil. Você foi mais nadar lá? Nunca foi nada. Mais. Lembravam da injeção. Olha só. Aí meu sobrinho chegou na casa dele e falou, mãe, a tia me deu 2 cintadas, o que você fez? Fui nadar lá, ela devia ter dado 4. Ainda bem que estava no apoio. Mas as histórias são muito legais, né? A gente procura. É isso que eu procuro lembrar deles, essa alegria, essas coisas. É isso que eu quero. Assim. E de onde veio a ligação com a música? Na igreja. Ele cantava na igreja? Sim. Todos os meus filhos cantaram na igreja, né? O Dinho começou a cantar no colo do meu pai, José Ramos Cordeiro, né? Sentava no colo do meu pai e cantava. E começou a cantar na igreja também. Entrou num grupo infantil que tem na igreja de adolescentes, que ele começou a cantar desde criança. E tocar também? Aí começou a aprender a tocar. Ele aprendeu a tocar de ouvido, violão. Olha que beleza. Pegava violão, às vezes cantava para mim. Então, eu tinha em mente assim, meu filho vai crescer e vai cantar, né? Continuar cantando na igreja, tocando violão. Era uma mente de uma mãe, né? Aí Deus muda a história dele. Foi Deus. Aí a senhora falou que aí ele pensou em montar a banda, participar da banda. Foi participar, porque a banda já estava montada, né? E para a senhora, isso foi porque quando um filho fala, eu quero seguir carreira musical, vou não tocar numa banda, mãe. Qual foi a reação? Incrível que eu achava que ele iria tocar na igreja, né? Era o meu pensamento. Mas aí eu vi que ele entra naquela banda. O que eu fiz? Eu continuei orando, que eu sei fazer. Continuei orando.
E um dia Deus tocou no meu coração e uma pessoa foi usada por Deus, que Deus ia trabalhar na vida dele diferente. Aí logo em seguida ele já tinha entrado na banda, pediram uma música, né? Como conta as reportagens? E ele pega, canta aquela música em inglês, que ele não sabia inglês. Que era da banda Utopia, que foi a primeira, antes Aí ele dos enrolou Mamonas. daqui, enrolou de lá, saiu aquela... Aí o povo, a banda já adotou ele ali como vocalista. Aí gravou o primeiro LP, né, de Utopia, poucas cópias vendidas, mas ele nunca perdeu a fé, nunca perdeu a esperança. E ele sempre falava, mãe, eu vou conseguir, eu vou ser famoso. Eu vou cantar, eu vou ser um artista, eu vou, a senhora vai ver. E incrível que ele falava assim, Márcia, um dia todos vão falar de mim. Um dia todos vão lembrar de mim. Olha nós aqui. Pois é. É um Olha lá. sonho, o sonho dele é o impossível. Não existe, para Deus não existe. Não. O impossível. E aí ele lutou muito por isso, então. Lutou, né? Ali eu pude ver o show dele, no Tomeuzão, por exemplo. Todos que assistem aquele vídeo, meu Deus do céu, eu assisto tudo deles. Mas quando chega ali no show do Tomeuzão, eu choro porque eu não aguento. Que até passou no filme, né? Uhum. Porque ele, quando era Utopia, ele chega no Tomeuzão, estava tendo um outro evento ali, e eles pedem para tocar ali. Eles falaram que não, que ali não ia tocar uma bandinha qualquer. Desprezaram eles. Aí quando eles fazem sucesso, tá no começo do sucesso, eu estava lá no Tomeuzão, eu estava no palco, eu estava lá atrás. Aí eu vi quando ele fez aquele desabafo, né? Jogou o microfone, né? Ainda brinquei com ele em casa. Meu filho, se todo show que você fizesse quebrar o microfone, ele falou, eu compro outro, bem assim. Mas o que eu achei interessante, ele colocou para fora o que ele estava sentindo. Se você chega num lugar como Utopia, não te deixam entrar. Aí você chega depois como Mamonas. Ele fez uma coisa linda demais. Eles cantaram como Utopia. As músicas, dando abertura para eles próprios. Que interessante. Dando uma abertura para o show que eles fariam. Aí eles cantaram as músicas do Utopia, Horizonte Infinito, bastante. Aí depois falou para o público, a gente vai entrar e vai chamar uma banda que dizem que é muito famosa, muito conhecida. A gente vai lá chamar eles. Gente, eles voltam como Mamonas, todos vestidos de Mamonas, e faz aquele show que estava super lotado. E quando ele faz aquele desabafo, eu falei, ele precisava fazer isso. Eu acho que ali ele conquista muita gente. Conquistou ali. Se você tem um sonho, siga em frente, vá em frente. O impossível não existe. E aí, o povo ficou em delírio, ele estava super lotado. Porque um dia falaram que a gente não ia chegar aqui. Nós chegamos aqui, a gente queria entrar e não deixaram. Não tinha lugar para uma bandinha qualquer. E hoje, olha, Utopias somos nós. E Mamonas somos nós. Nossa, o estádio ali Veio abaixo. né? E eu falei, parabéns, você conseguiu. Então, o que eu quero falar sobre o livro? Demorou 7 anos para sair. 7 anos que eu orei, eu jejuei, consagrei a Deus em favor desse trabalho, para que saísse o trabalho que saiu, abençoado por Deus. E teve um momento que eu falei, não vai sair. Vai ser muito difícil. Reviver tudo de novo. Aí eu lembrei do que ele falava. O impossível não existe. Aí eu falava, se Deus quiser, se Deus está no projeto do livro, eu vou conseguir. E quando chegou a data de sair, saiu no tempo de Deus. Porque às vezes a gente quer uma coisa para ontem, Deus quer para... Sim. E quando completou 30 anos do sucesso, que eles começaram a fazer sucesso, saiu o livro. Então, para mim é motivo de grande alegria estar com esse trabalho nas mãos e ajudando pessoas. Falam que é um livro de autoajuda, eu falo que é um livro de histórias.
Histórias verídicas. Tem uma história aí que às vezes eu vou na igreja e eu conto. E você vai ler ela e vai chorar também. Os meus pais tiveram a primeira filha por nome de Josefina. Josefina tinha 7 meses. E meu pai trabalhando na roça. Meu pai chega em casa, Josefina está com febre. E Josefina, a primeira filha, só tinha ela. Minha mãe chega e fala, Josefina por causa da minha avó, né? E a Josefina está com febre. E quando meu pai chega, pega a Josefina no colo, Josefina olha para ele e morre. No colo do meu pai. São histórias assim, verídicas. Então minha mãe quis enlouquecer, porque só tinha aquela filha. E partiu. Diz que a menina era linda, linda, linda. Aí ela morreu, eles enterraram, né? Meu pai mesmo fez o caixão, enterrou no meio da roça, no meio do mato. E Josefina partiu, mas em seguida, minha mãe... Depois que passou aquela fase, minha mãe era uma pessoa muito religiosa e achava que quando chovia, a minha irmã estava tomando chuva. Ela quase enlouqueceu. Ela gritava, até ela passar aquela fase. Aí Deus deu a minha irmã mais velha, Dolores, que é o nome da outra avó. E assim eles tiveram mais 8 filhos. E eu sou a caçula. Ah, caçula. Eu acho que Josefina devia aparecer comigo, né? Olha, então são histórias assim que o povo lê, o povo chora. Então tem muitas histórias aí, muito que vai falar. É por isso que você colocou esse nome, Indo Além da Dor? Indo Além da Dor. Olha a dor do meu pai, de perder a filha, a minha irmã, os meus pais. Depois, essa minha irmã Dolores que tem aí, que vai falar dela também, ela também tinha 2 filhos. Teve um num ano, outro no outro. E ela era professora, olha só. Lá no Mato Grosso. Ela atravessava o rio, ia para o Mato Grosso dar aula. E lá não tinha como ela ficar voltando para casa todo dia, ela deixava uma pessoa tomando conta das crianças. E eles tinham epilepsia, os 2. Quando ela chega de uma viagem, um filho dela tinha morrido. Dos meus sobrinhos, no meu caso, né? Do sobrinho meu. Tinha morrido, o Elcias tinha morrido. Aí fizeram um enterro. Imagina o coração dela. Aí, 8 dias depois ela volta, o outro tinha morrido também. Teve uma crise de acesso, que fala, né? Epilepsia. Morreu também. A minha irmã contava para mim que ela quase enlouquece também. Quase. E você? Aí depois Deus deu mais 4 filhos para ela, né? E você? E o seu processo de dor? Como foi? Foi terrível porque você lida não só com a sua dor, mas com a dor do povo. A dor do povo. Porque eu não perdi só um filho. As outras mães também perderam. Eu perdi meu sobrinho, estava junto. Sim. O Isaac, né? Que também era da igreja, tocava na igreja, tudo. Foi trabalhar com o Dinho, porque para ganhar um pouquinho mais, que ele trabalhava de coveiro, né? Num cemitério. Vem, Isaac, vem trabalhar comigo que vou dar um salário melhor para você. E ele foi. A minha irmã já partiu, né? A mãe do Isaac é a Enércia, tá escrita aí. Tem até foto dela aí. E o Isaac também partiu junto. A dor da minha irmã era mesmo minha dor. Eu conto história aí da minha infância também, que a minha irmã Enércia está envolvida, né? Então, a gente sentiu a mesma dor. Ela não pôde escrever o livro, mas ficou na memória, né? Sim. E o Isaac partiu, menino que me abraçava, tia, era como filho também. Então, a dor minha era dobrada, porque os meninos viviam em casa. E a gente teve que lidar com a nossa dor, a dor dos outros familiares, a dor de uma nação inteira. Aquele sepultamento que precisaram fechar a porta do cemitério e não deixar o povo entrar. No aeroporto, pediram para a gente ir para casa, porque o povo estava chegando no aeroporto.
Então, lidar com a sua dor e a dor do povo não é fácil. Crianças que chegavam em casa. Gente, chegou uma senhora lá com uma criança. Eu falei, minha criança, ela falou assim, uma menina dos 8 anos, não quer comer, nem água quer beber e não quer dormir, fica assim, dona Célia. Eu estou querendo que ela come para ela sobreviver. Ela fala, não, eu não vou comer que eu quero morrer, eu quero ver o Dinho. E aí? Você lidar com a dor dessa mãe e dessa criança. E tendo que também se sustentar com a própria dor. Então, tendo que... Você tem que ser forte no meio de uma dor que você não está conseguindo, às vezes. Aí, eu abracei a criança, beijei a criança, falei, olha, promete para mim que você vai comer a partir de hoje. Ela fez sinal que sim. Aí a mãe dela falou, ó filha, é a mãe dele que está falando. Você vai comer? Eu falei, você precisa se alimentar, você precisa sobreviver, você vai crescer. E um dia, quando você for para o céu, você vai ter o prazer de abraçar ele. Aí ela, chorando, a menina. Deus queira que ela sobreviveu, né? Recebi cartas de meninas que falou, olha, eu não quero mais viver. Olha a dor. O que é que você está pensando em fazer? A menina tinha 13 anos. Recebi uma carta, Márcia, escrita. A menina falou, estou trancada no meu quarto. Nossa. E eu quero morrer. Eu não quero mais comer, não quero mais viver. Eu vou me matar porque eu quero encontrar com eles. Eu falei, meu Deus, tomara que tenha um telefone nessa carta. Graças a Deus que tinha. Peguei o telefone, fiz a chamada e ela atendeu. Eu até esqueci o nome dela, faz muitos anos isso aí. Isso aí foi no ano de 1997 para 98. Olha, já tinha passado um tempinho, Nossa, né? A menina em depressão. Aí eu falei para ela, você está sentada? Ela falou, tô. Você escreveu uma carta? Ela falou, eu escrevi, mas para a pessoa que eu escrevi nem vai ligar, nem vai ler a minha carta. Eu falei, ó, você se controla, porque é eu que estou falando com você. É a mãe do Dinho que está falando com você. Você não vai fazer nada daquilo que você escreveu. Você me escuta. Ela falou, tá bom. Nisso ela já chorava do outro lado. Falei, promete para mim que eu sou a mãe do Dinho. E eu tô falando para você não fazer o que você tá pensando. Você vai sair desse quarto. Falei para ela, você tem a Bíblia? Ela falou, tenho, chorando, né? Tenho. Você vai fazer o seguinte, você vai ler a Bíblia todos os dias. Nem que for um capítulo. Mas você vai ler, você vai dobrar seu joelho, vai pedir força a Deus, porque o meu filho, Dinho, está com Jesus. E se você fizer o que você está falando aqui na carta, você não vai ver ele. Aí falei sério com ela, né? Ela prometeu que sim. Eu falei para ela, daqui uns dias você me liga de novo? Ela falou, ligo. Falei, se ela não ligar, eu ligo. Aí deu sorte. Na outra semana ela ligou. Falei, e aí, como que você tá? Eu estou muito bem, dona Célia. E aí, como que você tá mesmo? Saiu do quarto? Tá fazendo o que eu falei? Ela falou, tô. Tô lendo a Bíblia. E tem uma coisa, a minha mãe é crente. Falei, tá vendo? Olha o que o inimigo queria fazer. Menina tirar a vida. Então. E filha da irmã que estava... Com certeza, Deus tocou no coração dessa menina para ela escrever aquela carta para mim. E a menina ficou bem, graças a Deus. Então, outra dor que a gente teve que lidar. As pessoas querendo se matar para encontrar com os meninos, o que é isso? Não. A trajetória deles foi curta, intensa, mas deixaram alegria. Deixaram. Aí hoje eu falo assim, tem que manter essa alegria. É claro que tem momentos que você vai chorar. Uhum. Mas tem momentos que você vai sorrir. Para mim é uma alegria muito grande essa criançada aí, ó, esses adolescentes abraçando, beijando, tirando foto. Que nasceram depois. Que nasceram bem depois, né, Jonas? Então depois. E a alegria permanece, a alegria perdura. Então, isso eles deixaram. E sem contar que era uma alegria natural. Eles não precisavam usar droga, não precisavam usar nada disso. Porque eu convivi com todos eles. E o importante é isso, uma alegria natural.
A gente sentia, enquanto fã, né? Porque na época que o Mamonas explodiu, quem que não cantava? Todo mundo amava aquilo, adorava, esperava a televisão para vê-los apresentando em algum O programa. programa do Gugu que foi o dia inteiro. E a gente tinha O uma meu impressão. almoço queimou, de muita gente queimou Então, também. O eu, meu eu foi o fico primeiro. pensando assim, a gente via aquelas músicas, às vezes assim, com aquele duplo sentido, às vezes sendo tão diretos, mas ao mesmo tempo um fundo de inocência. É. No Dinho, especialmente, porque ele que cantava, a gente percebia lá no fundo uma certa inocência, até nessas brincadeiras com as músicas. Isso nunca chateou a senhora, por exemplo, falar, filho, você está cantando essas Não, coisas? imagina você, a pessoa evangélica, crente como eu sou, e chegar da igreja e escutar aqueles gritos lá no fundo, no estúdio improvisado, aqueles gritos. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo lá? Aí você vai ver seu filho de peruca loira. Meu Deus, de vestido, pantufas no pé, cantando Robocop gay. Eu falei, Jesus da glória, eu tô orando e as coisas tá piorando. Olhei assim. Aí ele dá aquele sorriso e fala, gostou? Eu falei, gostou? Vocês piraram de vez. Aí eu lembro que o que Deus tinha falado comigo, que ia trabalhar de um jeito diferente. Um jeito diferente. E olha o jeito que ele falava, um dia todos vão falar de mim. Um dia todos vão lembrar de mim. Ele nunca ia saber que 30 anos depois eu estaria sentado aqui nesse estúdio falando com você, Márcia. Exato. Contando a história dele. Exato. Então, isso é maravilhoso, a pessoa partir e deixar uma história linda, porque tem gente que deixa uma história que ninguém quer tocar no nome dele, Exato. né? Eu acredito muito que a gente vem para deixar uma marca. Uma história. Ele deixou a dele e ele deu um presente para você. Deixou uma história e um legado. Não foi só história. Foi. Um legado. Esse livro vai deixar história e um legado. Daqui, eu não sei quantos anos, espero que demore um pouquinho, a pessoa vai pegar meu livro e falar, olha, eu ganhei ou eu comprei da dona Célia, mãe dele, e olha aí o que ela fala aí. E vai servir. Vai passar de mãe para filho. Se tiver cuidado, vai durar, né? Vai. E para a gente terminar assim. Olha, falamos demais, você nem leu isso. Não, mas para a gente terminar, a senhora, como mãe, que eu penso nisso, tem um filho de 24 anos, né, e a senhora perdeu da senhora com essa idade. E você sonhou ou já imaginou de encontrá-lo de novo e para falar alguma coisa para ele? O Dinho? É. Olha, esse dia a gente não vai lembrar das coisas daqui. Não, mas eu digo aqui, agora, assim, como se ele vivendo estivesse aqui. Você imaginava de encontrá-lo e falar, filho, e o que você falaria para ele? Se ele estivesse vivo, Sim. eu falaria, filho, você fez um bom trabalho, trouxe muita alegria para todos nós. Todos. Mas também deixou muita saudade, viu? Deixou saudade. Deixou. Porque hoje, crianças de toda idade, você vê aí, abraça, tem criança que chora. E, então ele cativou os sentimentos de muita gente. Os meninos deixaram muita alegria. E não precisaram se misturar com nada que não presta. Nada. Eles tinham uma alegria natural. E essa alegria que permanece no nosso coração até o dia de hoje. Lute pelos seus sonhos. Trabalhe. Estude. Em primeiro lugar, estude. Para você ter a sua profissão. Ah, mas eu quero ser cantor. Mas tem uma outra profissão também, né? O Dinho, além de cantor, ele era artista, gente. Se ele tivesse aqui, talvez ele estaria num programa de televisão fazendo humor. Eu acho. Humor, que era o que ele fazia. Então, eu procurei entender isso, que ele era o artista. Ele não deixava de ser o meu filho quando chegava em casa. Eu não abraçava ele como Mamonas. Chegava o meu filho. E ali ele era totalmente natural. Sempre com as mesmas brincadeiras. Nunca desfez de ninguém. Quando ele gostava de ajudar pessoas. Nunca negou de dar um autógrafo para ninguém.
Se você for famoso um dia, não ignore seu público, não. Porque o Dinho falava, mãe, é por causa deles que eu estou aqui. Eu acordava o dia com 300 pessoas na minha porta, gritando o nome dele. E ele tinha chegado de madrugada, estava dormindo, ele levantava, né? Mais de meio-dia, comia alguma coisa, às vezes tomava um banho de piscina, vai lá e fala com o teu pessoal lá, ó. Ele subia, porque eu tinha uma casa que ele me deu, que tinha uma sacada linda, ele saía de lá, o povo enlouquecia. Aí ele descia daí a pouco, dava autógrafo para todo mundo. Ele trouxe uma vez um menino especial, ele estava de folga aquele dia, o menino chegou cedo, ficou o dia inteiro com ele. Aquela criança, hoje é um adulto, claro, mais de 30 anos, se ele estiver ainda no mundo, não se sabe, né? Teve a pandemia, sei lá, tomara que ele esteja vivo, né? Esse menino teve o dia mais feliz da vida dele, o Dinho colocava ele no colo, ele tinha assim uns 6 aninhos por aí. Ele nunca esqueceu, imagina. gente. Realizou o sonho. Então ele recebia os fãs. Um menino especial também, de um sítio. Olha a inocência daquele menino. Ele era um rapazinho. Os pais vieram com o Dinho, ele conheceu o Dinho, tomou café com o Dinho. Aí foi embora. Quando aconteceu a tragédia, olha o amor desse menino, veio com os pais. Ele colheu lá no sítio deles uma abóbora enorme. E ele olhou para mim, me deu um abraço e falou assim, eu trouxe, dona Célia, essa abóbora para a senhora ficar feliz e não chorar. Aí que ele fez eu chorar. Então, é o amor das pessoas. E o amor aos Mamonas permanece. Por quê? Eles deixaram amor. Eles plantaram amor, plantaram alegria. Recebi senhoras de 80 e tantos anos. Pegou o ônibus de Santos, veio lá na minha casa para me dar um abraço. Porque quando o Dinho fez o show lá em Santos, ele pegou essa senhora, colocou no palco. Olha. As netas, bisnetas, falou que ela não ia conseguir. Pois ele pegou essa vozinha, colocou no palco e falou, hoje você vai ser a minha avó, que eu não tenho mais vó. Então ele cantava as músicas, corria lá e abraçava essa senhora e beijava. O que foi que essa senhora fez? Pegou o ônibus de Santos, com 80 e tantos anos, e foi lá me dar um abraço. Quem é que não chora com esse tipo de amor? Então, olha, ela não está mais na Terra, gente. Ela já estava com 80 e tantos anos. Ela já faz 30 anos. Então, são pessoas que veio, passou pela nossa vida, deixou aquele abraço, deixou aquele amor todo. E o amor sempre prevalece, né? O amor é aquele que prevalece sempre. É verdade. E eu também quero passar na sua vida, dar um abraço. E não chore não, porque eu estou chorando aqui. Para essa mãe Também estou maravilhosa. chorando também aqui. Obrigada, viu? Obrigada. É muito bom. É uma mãe que pôs no mundo uma pessoa Eu nunca com uma esqueço luz que maravilhosa. Jesus te ama, viu, Márcia? Ai, Jesus também te ama. Obrigada, viu? E assim encerramos, né? Ganhei uma amiga. Ganhei uma amiga, eu acho. Ai, que bom. É muito bom. Depois a gente vai continuar se falando, viu? Vai. Olha, eu chorei todinha aqui. Terminou lá.